Existe algo sobre a Bahia nos anos 1980 que captura um momento único na história brasileira. A explosão do Axé Music que conquistaria o país inteiro, o trio elétrico transformando o Carnaval de Salvador no maior do mundo, o Pelourinho renascendo culturalmente com o Olodum. Então, antes de voltarmos no tempo para essa Bahia dos anos 1980, me ajuda aqui. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas memórias incríveis para mais pessoas. E olha, eu adoraria te conhecer melhor. Deixa um comentário aí embaixo me dizendo qual é a sua cidade e de que estado você é, e em qual década você viveu os melhores momentos da sua vida. Fico muito feliz em saber que temos pessoas de todo o Brasil e até de outros países revivendo essas memórias conosco. Ah, e me conta também, qual cidade ou estado você quer ver no próximo vídeo? Sua opinião ajuda a gente a escolher os temas que vocês mais querem reviver, beleza? Então, bora nessa viagem no tempo. Viver na Bahia nos anos 1980 significava habitar o estado que inventava um gênero musical inteiro, enquanto o resto do Brasil assistia fascinado. Era a década de transformação cultural profunda, onde Salvador deixava de ser apenas cidade histórica colonial e se tornava metrópole moderna, pulsando com ritmos novos, que misturavam tradições africanas seculares com sonoridades caribenhas, rock e pop internacional. A Bahia dos anos 1980 tinha população de cerca de 9 milhões de habitantes, espalhados por um território imenso que ia do litoral paradisíaco, com praias de águas mornas, até o sertão árido do interior. Salvador, capital com quase 2 milhões de habitantes, era cidade de contrastes extremos, onde a riqueza do Pelourinho colonial convivia com pobreza de favelas que subiam os morros, onde blocos afro celebravam herança africana, enquanto o trio elétrico inventava nova forma de fazer carnaval. Era momento especial, porque a Bahia finalmente assumia protagonismo cultural nacional que sempre merecera, mas que historicamente fora ofuscado pelo eixo Rio-São Paulo. Os anos 1980 foram década em que o Axé Music nasceu e conquistou o Brasil, em que o Carnaval de Salvador explodiu em tamanho e importância, em que o Pelourinho começava a longa jornada de recuperação, em que blocos afro como Olodum e Ilê Aie afirmavam identidade negra com orgulho militante. Mas viver na Bahia nos anos 1980 também significava enfrentar desigualdades sociais brutais, serviços públicos precários, economia dependente de turismo sazonal e agricultura tradicional. Migração constante de baianos para São Paulo e Rio em busca de oportunidades. Era terra de contradições, onde se criava música revolucionária, enquanto milhões sobreviviam em condições miseráveis, onde se celebrava cultura afro-brasileira, enquanto o racismo estrutural permanecia profundamente enraizado. Salvador crescia desordenadamente. Bairros novos surgiam sem planejamento adequado. A periferia se expandia pelos subúrbios ferroviários, pelas invasões nos morros, criando cinturão de pobreza em volta do centro histórico e dos bairros nobres da orla. O transporte público era caótico, com ônibus lotados, circulando por ruas esburacadas. O trânsito começava a ficar congestionado, especialmente na região da Avenida Setembro, que cortava a cidade. Mas mesmo com todos os problemas, Salvador tinha energia única. Era a cidade que respirava música 24 horas por dia. Das janelas abertas saía som de rádios tocando samba reggae, pagode, MPB. Nas esquinas tinha gente tocando atabaque, pandeiro, improvisando rodas de samba. Nos ensaios dos blocos afro, que aconteciam nas quadras espalhadas pela cidade, centenas de tambores criavam batidas
que faziam a terra tremer. O Pelourinho, centro histórico de Salvador, com seus casarões coloniais do século XVII e XVIII, em estado de degradação avançada nos anos 1980. Muitos sobrados centenários viraram cortiços, onde dezenas de famílias pobres viviam amontoadas. As fachadas coloridas estavam descascando, azulejos portugueses caindo, estruturas de madeira apodrecendo. Era patrimônio da humanidade sendo devorado pelo tempo e abandono. Mas ali no Pelourinho, em meio à decadência física, nasciam movimentos culturais revolucionários. O Olodum foi fundado em 1979 por moradores do Maciel, a área mais pobre do Pelourinho. Começou como bloco de carnaval, mas rapidamente se tornou muito mais. Era movimento de afirmação da negritude, de resgate de herança africana, de resistência cultural. Os ensaios do Olodum atraíam multidões. O som dos tambores ecoava pelas ruas estreitas do Pelourinho, transformando ruínas coloniais em palco de celebração africana. A música que o Olodum criava era diferente de tudo que se fazia antes. Era samba reggae, ritmo inventado ali mesmo que misturava batucada do samba com swing do reggae jamaicano. A percussão era pesada, complexa, hipnótica. Dezenas de tambores tocando padrões rítmicos entrelaçados criavam textura sonora densa e envolvente. Por cima dessa base percussiva, vinham melodias cantadas que falavam de orgulho negro, de resistência, de África. Neguinho do Samba, um dos fundadores do Olodum, era a figura central. Compositor talentoso, ele criava letras que conectavam Bahia contemporânea com África ancestral. Músicas como Faraó, Divindade do Egito, educavam enquanto faziam dançar. Era pedagogia, através da música. Afirmação de que história negra não começava na escravidão, mas em civilizações gloriosas do Egito Antigo, dos reinos africanos. O Ilê Aie, fundado em 1974, era outro bloco afro fundamental. Mais antigo que o Olodum, o Ilê tinha postura ainda mais radical. Era bloco exclusivamente negro numa época em que isso gerava polêmica. Só aceitavam negros desfilando, afirmavam que aquele era espaço de celebração da negritude sem presença branca. Era posicionamento político claro em sociedade que preferia não discutir racismo abertamente. Os ensaios do Ilê Aie no Curuzu, bairro da Liberdade, eram eventos poderosos, centenas de pessoas vestidas de branco dançando ao som dos atabaques. As mulheres com turbantes coloridos, roupas de inspiração africana. Os homens sem camisa mostrando corpos musculosos. Era a celebração da beleza negra, da força, do orgulho. Era a afirmação que depois de séculos de escravidão e discriminação, negros baianos reclamavam espaço próprio. O axé music, que explodia comercialmente nos anos 1980, tinha raízes nesses movimentos culturais afro, mas também era fenômeno mais amplo. Bandas como Chiclete com Banana, fundada em 1979, criavam um som acessível que misturava elementos do samba reggae com rock, frevo, música caribenha. Era música feita para tocar em trio elétrico, para fazer multidões pularem, para conquistar paradas de sucesso nacionais. Luiz Caldas foi um dos pioneiros do axé music. Cantor e compositor, ele lançou em 1985 a música Fricote, que se tornou enorme sucesso nacional. Era axé music, em forma pura, ritmo dançante e contagiante, refrão simples e grudento, produção moderna com teclados eletrônicos. Fricote tocava em todas as rádios do Brasil. De repente, o país inteiro queria saber que som novo era aquele vindo da Bahia. A Banda Mel, formada por mulheres, era outro nome importante do axé nascente. Começaram em 1979 e nos anos 1980 estavam em ascensão. Cantavam músicas alegres e sensuais que celebravam corpo, prazer, liberdade feminina. Era feminismo através da música dançante, mulheres assumindo protagonismo em gênero musical dominado por homens.
O trio elétrico era a tecnologia essencial para o axé music. Inventado na Bahia nos anos 1950, o trio era caminhão adaptado com palco em cima e sistema de som potentíssimo. Bandas tocavam em cima do trio que desfilava lentamente pelas ruas durante o carnaval. Atrás do trio seguiam multidões dançando, pulando, cantando junto. Era a forma de fazer carnaval completamente diferente do modelo carioca, com escolas de samba desfilando em passarela. Nos anos 1980, os trios elétricos evoluíram tecnologicamente. Os sistemas de som ficaram mais potentes com caixas enormes empilhadas. A iluminação se tornou elaborada com jogos de luz colorida. Os trios viraram verdadeiros palcos móveis, onde bandas apresentavam shows completos enquanto se movimentavam pelas ruas de Salvador. O Carnaval de Salvador, nos anos 1980, estava em de transformação que o tornaria o maior carnaval do mundo nas décadas seguintes. Ainda não tinha a estrutura dos camarotes e cordas, que viria depois, mas já atraía centenas de milhares de foliões. Os 3 circuitos, Dodô, Osmar e Batatinha, definiam trajetos onde os trios circulavam durante os 4 dias de festa. O circuito Dodô passava pela orla da Barra, onde ficavam hotéis e bairros de classe média alta. Era mais frequentado por turistas e classe média. O Osmar ia pelo centro da cidade, em área mais popular. O Batatinha no Pelourinho era mais alternativo, com blocos afro e movimentos culturais. Cada circuito tinha atmosfera própria, mas todos compartilhavam a mesma energia contagiante. Os blocos de trio eram organizações que alugavam trio elétrico e vendiam abadás, camisetas que identificavam associados do bloco. Quem comprava abadá podia seguir próximo ao trio protegido por cordas seguradas por cordeiros. Era forma de segregação social, onde quem pagava ficava perto do som e da banda, enquanto a multidão ficava do lado de fora da corda. Era a contradição do carnaval baiano. Festa supostamente democrática, mas com divisões econômicas explícitas. Mas muitos foliões preferiam ficar na pipoca, o nome dado à multidão que seguia os trios sem pagar abadá. Pipoca pulava, dançava, cantava com a mesma energia de quem estava dentro da corda. Para eles, carnaval era momento de liberdade total, de esquecer problemas cotidianos, de celebrar vida ao som do axé music. As baianas de acarajé eram presença constante nas ruas de Salvador. Mulheres geralmente negras, muitas delas ligadas ao candomblé, vestidas com roupas brancas tradicionais, turbantes, colares de contas, sentavam em banquinhas nas esquinas ou carregavam tabuleiros na cabeça, vendendo acarajé quentinho frito na hora. O acarajé era comida sagrada do candomblé dedicada a Iansã, mas que se tornou comida de rua popular. Bolinho frito de feijão fradinho no dendê, aberto e recheado com vatapá, caruru, camarão seco, pimenta. Era a explosão de sabores intensos, gorduroso e delicioso. Comer acarajé na rua enquanto conversava com a baiana era a experiência quintessencialmente baiana. O candomblé era a religião afro-brasileira que preservava tradições iorubás trazidas da África pelos escravizados. Na Bahia, o candomblé tinha força e presença maiores que em qualquer outro estado. Terreiros funcionavam abertamente, festas para os orixás atraíam centenas de pessoas. Mães e pais de santo eram figuras respeitadas nas comunidades. O terreiro do Gantuá, a Casa Branca do Engenho Velho, o Ilê Axé Opô Afonjá eram alguns dos terreiros mais tradicionais e importantes. Ali se preservavam rituais, cantos, danças que mantinham vivas tradições ancestrais. As festas para Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, quando milhares iam à praia do Rio Vermelho levar oferendas para a Rainha do Mar. As festas de Oxóssi, de Xangô, de Oxum, cada orixá com suas celebrações próprias. Mãe Menininha do Gantuá era sacerdotisa respeitadíssima que morreu em 1906, aos 86 anos. Ela havia liderado o terreiro do Gantuá por 64 anos, tornando-se figura quase mítica.
Políticos, artistas, pessoas de todas as classes sociais buscavam suas bênçãos e conselhos. Seu funeral foi evento nacional com milhares acompanhando o cortejo. O sincretismo religioso misturava santos católicos com orixás do candomblé. Iemanjá era Nossa Senhora. Xangô era São Jerônimo. Oxóssi era São Jorge. Era a forma que os escravizados haviam encontrado de preservar suas crenças sob disfarce católico durante séculos de repressão. Nos anos 1980, essa prática continuava mesmo com o candomblé mais aceito socialmente. A Igreja do Senhor do Bonfim era local de devoção católica, mas também ligado ao candomblé. A tradicional lavagem do Bonfim acontecia em janeiro, quando baianas vestidas de branco lavavam as escadarias da igreja com água de cheiro. Era festa que misturava catolicismo popular com elementos africanos. Celebração que atraía multidões. A culinária baiana era herança direta da cultura africana, adaptada com ingredientes locais. O dendê, azeite de palma vermelho e espesso trazido da África, era a base de muitos pratos. A moqueca de peixe, ou camarão cozida no dendê com leite de coco, tomate, pimentão, coentro. O vatapá, creme espesso de pão amanhecido, ou farinha com leite de coco, dendê, camarão seco, amendoim, castanha. O caruru, quiabo refogado com dendê, camarão, pimenta. As comidas de azeite, como eram chamadas, os pratos preparados com dendê, eram oferecidas aos orixás e depois consumidas pelos fiéis. Comer era ato sagrado, conexão com divindades africanas. Mas também era simplesmente comida gostosa, que se vendia nas ruas, que se preparava em casas, que fazia parte do cotidiano alimentar baiano. A moqueca baiana era diferente da capixaba. Na Bahia, levava dendê obrigatoriamente, tinha cor avermelhada característica, sabor mais forte e oleoso. Servia-se com arroz branco e pirão feito do próprio caldo da moqueca, espessado com farinha de mandioca. Era a refeição completa, farta, saborosa. Os restaurantes de comida baiana em Salvador serviam essas especialidades para moradores e turistas. Alguns ficavam no Mercado Modelo, edifício histórico na Cidade Baixa, que vendia artesanato e tinha restaurantes no segundo andar. Outros estavam espalhados pela cidade. Muitos deles lugares simples, onde se comia bem e barato. A farofa de dendê era acompanhamento clássico. Farinha de mandioca torrada no dendê com cebola, às vezes com banana da terra. Ficava com cor alaranjada do azeite. Acompanhava carnes, peixes, era essencial em qualquer refeição baiana tradicional. O chinchim de galinha era outro prato típico. Galinha cozida em molho de amendoim com camarão seco, dendê, gengibre. O bobó de camarão, purê de mandioca cremoso com camarões refogados no dendê. Cada prato tinha preparo trabalhoso, ingredientes específicos, sabores complexos e intensos. As frutas tropicais abundavam. Manga em dezenas de variedades, cada uma com sabor e textura próprios. Cajá pequeno e ácido, cajá-manga maior e mais doce, cajarana amarela. A jaca enorme com suas sementes cozidas sendo comidas como petisco. O cacau que crescia no sul da Bahia, região de Ilhéus e Itabuna, gerando economia inteira baseada na produção de chocolate. A economia baiana nos anos 1980 dependia de vários setores. O cacau do sul da Bahia era commodity importante exportada internacionalmente. As fazendas de cacau empregavam milhares de trabalhadores em condições muitas vezes precárias. Os coronéis do cacau, grandes proprietários rurais, exerciam poder político desproporcional. Jorge Amado, escritor baiano mais famoso internacionalmente, havia documentado em romances como Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus a violência e ganância que marcavam a economia cacaueira. Nos anos 1980, Amado vivia entre Salvador e Paris, já consagrado, mas ainda ativo escrevendo.
Suas obras ambientadas na Bahia, como Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, eram lidas mundialmente. O turismo era setor crescente, especialmente em Salvador e no litoral. As praias ao norte e sul de Salvador atraíam visitantes brasileiros e estrangeiros. Praia do Forte começava a ser desenvolvida como destino turístico com o projeto Tamar de preservação de tartarugas marinhas. Morro de São Paulo, acessível apenas por barco, mantinha a atmosfera rústica que atraía mochileiros e alternativos. O polo petroquímico de Camaçari, inaugurado em 1978, representava a tentativa de industrialização da Bahia. Complexo industrial enorme, com fábricas de produtos químicos e petroquímicos, empregava milhares. Era investimento do governo federal tentando desenvolver Nordeste, mas benefícios eram concentrados enquanto poluição afetava comunidades vizinhas. A Petrobras tinha presença significativa com a refinaria Landulfo Alves, em São Francisco do Conde, e exploração de petróleo no recôncavo baiano. Eram empregos bem remunerados disputados, gerando classe média de petroleiros com poder aquisitivo acima da média regional. Mas para a maioria dos baianos, trabalho significava emprego precário no setor de serviços, comércio informal, trabalho doméstico, agricultura de subsistência. Salvador tinha exército de empregadas domésticas, muitas delas morando no emprego, trabalhando 6 dias por semana por salários mínimos. O trabalho doméstico era a herança direta da escravidão, relações de poder perpetuadas, onde mulheres negras e pobres serviam famílias brancas e ricas. O comércio informal era massivo. Camelôs vendendo de tudo nas ruas, ambulantes com tabuleiros, vendedores de água de coco, de cocada, de queijo coalho assado. Era a economia paralela que sustentava milhares de famílias, mas sem direitos trabalhistas, sem proteção social, na incerteza cotidiana. As favelas subiam os morros de Salvador em construções precárias. Casas de madeira, de alvenaria sem acabamento, barracos de lata, sem saneamento adequado, esgoto correndo a céu aberto, água irregular, eletricidade muitas vezes clandestina puxada por gatos. Eram comunidades inteiras vivendo em condições subhumanas, enquanto bairros ricos ficavam a poucos quilômetros de distância. A violência urbana crescia. Salvador, nos anos 1980, via aumento de assaltos, homicídios, tráfico de drogas. As periferias eram abandonadas pelo Estado. Jovens sem perspectivas de futuro, armas circulando. A polícia, quando atuava, era violenta especialmente com negros e pobres, perpetuando o ciclo de violência e desconfiança. Mas dentro dessas comunidades havia vida intensa, solidariedade, cultura. Os blocos afro nasciam justamente ali, criados por moradores orgulhosos de suas raízes. As escolas de samba tinham sedes nas periferias, reunindo comunidade em torno de propósito comum. As igrejas evangélicas cresciam oferecendo apoio espiritual e social. O transporte público era sofrimento diário. Ônibus velhos, lotados, atrasados, circulando por ruas esburacadas. Trabalhadores acordavam de madrugada para pegar 2 ou 3 ônibus até chegar ao emprego. Viagens de pé espremidos no calor. Era rotina desgastante que consumia horas todos os dias. Os pontos de ônibus eram lugares de espera muitas vezes longa. Não havia abrigos na maioria. Pessoas esperavam sob sol ou chuva. Quando o ônibus finalmente chegava lotado, empurrões para conseguir entrar. Quem não conseguia esperava o próximo sem saber quando viria. O elevador Lacerda conectava-se em Cidade Baixa, superando o desnível de 70 metros. Inaugurado em 1873, era símbolo de Salvador, construção Art Deco que transportava passageiros em 4 elevadores. Subir ou descer no Lacerda era experiência cotidiana para quem trabalhava ou fazia compras entre as 2 partes da cidade. A Cidade Baixa concentrava comércio popular, mercados, terminal de ônibus, porto. Era a área mais comercial,
movimentada, barulhenta. A Cidade Alta tinha centro histórico, órgãos públicos, bairros residenciais. A geografia peculiar de Salvador, com morros e ladeiras, dificultava a circulação, mas criava paisagem urbana única. O mercado modelo vendia artesanato, lembranças turísticas, roupas de candomblé, berimbaus, instrumentos musicais. Os vendedores abordavam turistas, oferecendo produtos. Era lugar obrigatório para visitantes, mas também onde baianos compravam coisas específicas que só achavam ali. A capoeira era a arte marcial afro-brasileira que disfarçava luta em dança. Criada por escravizados como forma de resistência, transformou-se em patrimônio cultural. Nos anos 1980, academias de capoeira ensinavam Angola e regional, dois estilos principais. Mestre Bimba, que havia sistematizado capoeira regional, morrera em 1974, mas seu legado continuava. Mestre Pastinha da capoeira Angola ainda era referência vivo até sua morte em 1981. As rodas de capoeira aconteciam em praças, na praia, em festas. O berimbau marcava ritmo, atabaque e pandeiro acompanhavam. Dois capoeiristas jogavam dentro da roda, gingando, aplicando golpes, esquivando, numa dança-luta hipnótica. Era performance atlética e artística, tradição ancestral mantida viva. O Pelourinho era território da capoeira, dos blocos afro, do candomblé, da boemia. Bares pequenos serviam cachaça barata, petiscos simples. Músicos se reuniam para tocar samba, choro, música africana. Era a efervescência cultural em meio a casarões decadentes, síntese perfeita das contradições baianas. Os botecos de Salvador serviam cerveja gelada, cachaça, aperitivos como torresmo, bolinhos de aipim, sarapatel. Homens se reuniam após trabalho para beber e conversar. Era espaço majoritariamente masculino onde se discutia futebol, política, vida. O futebol movimentava paixões. Bahia e Vitória eram rivais máximos. O Bavi paralisava a cidade. O estádio Fonte Nova lotava com dezenas de milhares de torcedores. As torcidas organizadas cantavam, faziam coreografias, às vezes se confrontavam violentamente. Era tribal, visceral, parte fundamental da identidade baiana. A praia era extensão natural das casas. Fim de tarde após trabalho, finais de semana inteiros passados na areia. Barra, Ondina, Amaralina, Pituba, praias urbanas sempre cheias. Vendedores ambulantes circulavam, oferecendo água de coco, queijo coalho assado, camarão, picolé. Barracas de praia vendiam bebidas, refeições simples. O Porto da Barra era a praia mais central, protegida, com águas calmas. Frequentada por moradores de bairros próximos, tinha a atmosfera comunitária. Famílias armavam acampamento com guarda-sol, caixas de isopor com comida e bebida, passavam o dia inteiro. Crianças brincavam na areia, adultos conversavam, jovens jogavam futebol. As águas mornas do Atlântico eram convidativas. Não precisava coragem para entrar como nas praias do sul com água gelada. Era mergulhar e ficar, boiando, refrescando do calor constante. A temperatura na Bahia variava pouco ao longo do ano. Sempre quente, sempre úmido, sempre sol forte. O Farol da Barra era cartão postal. Farol histórico do século XVI ainda funcionando. O forte onde ficava abrigava museu náutico. A vista do alto do farol mostrava Salvador inteira, Baía de Todos os Santos, oceano se estendendo infinito. A arquitetura colonial de Salvador era patrimônio reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade desde 1985. Os sobrados coloridos com fachadas em tons pastel, amarelo, azul, rosa, verde.
os azulejos portugueses cobrindo fachadas inteiras com padrões geométricos ou figurativos. As igrejas barrocas, com interiores revestidos de talha dourada, obras-primas do barroco brasileiro. A igreja de São Francisco tinha interior que deixava visitantes sem fala, cada centímetro coberto com talha em madeira folheada a ouro. Anjos, santos, flores, ornamentos entrelaçados em profusão barroca. Era riqueza artística criada por trabalho escravo, beleza nascida de sofrimento. A televisão chegara às casas baianas, transformando hábitos. A TV Bahia, afiliada da Globo, dominava a audiência. As novelas paralisavam famílias todas as noites. Roque Santeiro, em 1985, foi fenômeno, com trama ambientada no interior nordestino. Tieta do Agreste, baseada em romance de Jorge Amado, seria outro sucesso anos depois. Os programas de auditório aos domingos, jornais nacionais, séries importadas, tudo consumido avidamente. A TV era janela para mundo além da Bahia, mostrava como viviam no sul-sudeste, criava desejos de consumo, propagava valores culturais do sudeste urbano, mas Salvador também tinha produção cultural própria. Teatro com grupos experimentais, música ao vivo em bares e casas de show, cinema com cineastas baianos tentando contar histórias locais. Glauber Rocha, cineasta baiano do cinema novo, morrera em 1981, deixando legado de filmes revolucionários que haviam mudado o cinema brasileiro. O carnaval era momento de inversão temporária, onde hierarquias sociais eram suspensas por 4 dias. Ricos e pobres, brancos e negros, todos nas ruas dançando ao mesmo som. Era a utopia efêmera de democracia racial que escamoteava racismo estrutural, presente resto do ano. Mas mesmo sendo escape momentâneo, carnaval era importante válvula de pressão social. Dorival Caymmi, compositor baiano que tinha celebrado o mar, pescadores, vida simples da Bahia, em canções que se tornaram clássicos da música brasileira, ainda estava vivo nos anos 1980, morando no Rio, mas mantendo conexão profunda com terra natal. Suas músicas como O Que É Que a Baiana Tem, Samba da Minha Terra, O Mar eram hinos baianos conhecidos nacionalmente. Caetano Veloso e Gilberto Gil, tropicalistas que nos anos 1960 haviam revolucionado música brasileira, misturando bossa nova com rock, guitarra elétrica com berimbau, modernidade com tradição, continuavam carreiras nos anos 1980. Ambos baianos de Santo Amaro da Purificação carregavam Bahia em suas músicas, mesmo morando no Rio. Caetano compunha sobre Salvador em músicas como Luz do Sol, Gil em Toda Menina Baiana. Gal Costa, Maria Bethânia, também baianas, também tropicalistas, eram vozes potentes da MPB. Bethânia, especialmente, mantinha conexão forte com o candomblé. Suas apresentações tinham dimensão quase ritualística. Ela cantava como sacerdotisa, invocando orixás. Raul Seixas, roqueiro baiano que misturava rock com baião, filosofia com nonsense, morreu em 1989, deixando legado de músicas que falavam de liberdade, misticismo, rebeldia. Sociedade Alternativa, Maluco Beleza, Ouro de Tolo eram hinos de geração. Moraes Moreira, ex-Novos Baianos, nos anos 1980 tocava música que misturava forró, frevo, rock. Era a ponte entre tradição nordestina e modernidade, entre Bahia e resto do Brasil. Suas músicas eram alegres, dançantes, celebratórias. A literatura baiana tinha Jorge Amado como figura máxima, mas também novos escritores surgindo. João Ubaldo Ribeiro lançou Viva o Povo Brasileiro em 1984, romance épico que contava a história do Brasil através de gerações de personagens baianos. Era obra ambiciosa literariamente e também politicamente, questionando versões oficiais da história. As escolas públicas da Bahia funcionavam precariamente. Faltavam professores, materiais didáticos, estrutura física adequada. Muitas escolas em prédios velhos sem manutenção, salas superlotadas, banheiros quebrados.
Professores mal pagos frequentemente entravam em greve reivindicando melhores condições. Mas mesmo assim, muitos se dedicavam heroicamente a educar gerações de crianças baianas. As universidades públicas, Universidade Federal da Bahia era a principal, ofereciam ensino gratuito, mas acesso concentrado em quem vinha de escolas particulares e tinha preparação adequada para vestibular competitivo. Era contradição. Universidade pública financiada por impostos de todos, mas servindo principalmente elite que podia pagar escolas particulares boas. A saúde pública era dramática. Hospitais superlotados, fila de espera de meses para consultas especializadas, falta de medicamentos básicos, equipamentos quebrados. Quem tinha condições pagava plano de saúde privado ou consultava particular. Quem não tinha, esperava horas em filas de posto de saúde ou recorria a curandeiros, benzedeiras, remédios caseiros. As benzedeiras eram figuras respeitadas especialmente no interior e nas periferias. Mulheres geralmente idosas que conheciam plantas medicinais, rezas, simpatias para curar mal-olhado, quebranto, doenças do corpo e da alma. Era a medicina popular que funcionava pela fé, pelo efeito placebo, pelo conhecimento empírico de gerações sobre propriedades das plantas. A mortalidade infantil na Bahia era alta, especialmente no interior e nas periferias. Crianças morriam de doenças que seriam facilmente tratáveis com acesso à saúde básica. Diarreia, desidratação, pneumonia matavam milhares anualmente. Era tragédia silenciosa, estatística que escondia sofrimento imensurável de mães perdendo filhos. O saneamento básico era inexistente em grande parte de Salvador. Esgoto despejado in natura na Baía de Todos os Santos, poluindo águas. Crianças brincavam em córregos contaminados, contraindo doenças. Era círculo vicioso de pobreza e doença, infraestrutura precária gerando problemas de saúde que sistema de saúde precário não conseguia resolver. Mas apesar de tudo, havia alegria genuína na vida baiana. Era a capacidade impressionante de criar felicidade com pouco, de celebrar apesar das dificuldades. As festas populares que aconteciam o ano todo, o carnaval, obviamente, mas também festa de Iemanjá, São João, lavagem do Bonfim. Era calendário de celebrações que dava ritmo à vida. O São João baiano tinha características próprias diferentes do São João de Campina Grande ou Caruaru. Em Salvador e no Recôncavo havia tradição de barquinhas de São João, procissões marítimas com barcos enfeitados navegando pela Bahia. Tinha fogueiras, forró, comidas típicas como canjica, milho assado, licor de genipapo. As festas de largo eram tradição antiga que continuava forte. Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, de Nosso Senhor do Bonfim, de Santa Bárbara, sincretizada com Iançã. Eram celebrações que misturavam catolicismo popular com candomblé, procissões religiosas com música e comida, sagrado e profano indissoluvelmente entrelaçados. A capoeira Angola, praticada em terreiros de candomblé, criava conexão direta entre arte marcial e religiosidade afro-brasileira. Era luta, mas também ritual, performance, mas também prece. Os mestres ensinavam não apenas golpes, mas filosofia de vida, respeito aos mais velhos, valorização da ancestralidade. O artesanato baiano era rico e variado. Esculturas de madeira representando orixás, balangandãs de prata, fitas do Senhor do Bonfim, amarradas no pulso com 3 nós, fazendo pedidos. Rendas de bilro, feitas por rendeiras do interior, redes de dormir tecidas à mão, cerâmica figurativa. Os saveiros, que navegavam a Baía de Todos os Santos, transportando mercadorias entre Salvador e cidades do Recôncavo, eram barcos tradicionais de vela triangular. Muitos já tinham sido substituídos por lanchas motorizadas, mas alguns
ainda operavam mantendo tradição centenária. Dorival Caymmi tinha imortalizado saveiros em músicas românticas que idealizavam vidas simples de pescadores. O recôncavo baiano, região em torno da Baía de Todos os Santos, era histórica e culturalmente importante. Cachoeira e São Félix, cidades gêmeas separadas pelo rio Paraguaçu, tinham um conjunto arquitetônico colonial preservado. Santo Amaro da Purificação, terra natal de Caetano e Gil, mantinha sobrados do século XIX. Maragogipe, Nazaré, outras cidades pequenas guardavam memória dos tempos de engenhos de açúcar. A economia do recôncavo, baseada em cana-de-açúcar, entrava em decadência. Os engenhos antigos não conseguiam competir com usinas modernas de outras regiões. A população migrava para Salvador buscando. As cidades históricas esvaziavam, casarões coloniais eram abandonados, mas o recôncavo mantinha tradições culturais fortíssimas. O samba de roda, patrimônio imaterial da humanidade reconhecido pela Unesco, tinha ali uma de suas principais manifestações. Grupos se reuniam em roda, tocando pandeiro, atabaque e cavaquinho, cantando sambas tradicionais, enquanto mulheres sambavam no meio da roda com movimentos sensuais e habilidosos. A pesca artesanal continuava sendo atividade fundamental no litoral e na Bahia. Pescadores saíam em jangadas ou saveiros, lançavam redes, voltavam com peixes, lagostas, siris, mariscos. As colônias de pescadores mantinham tradições, saberes sobre marés, ventos, cardumes passados de geração. As mulheres de pescadores trabalhavam limpando e vendendo peixe, catando mariscos, fazendo cocadas e outros doces para vender. Era trabalho duro que complementava a renda insuficiente da pesca. As crianças cresciam ajudando desde cedo, aprendendo o ofício dos pais, perpetuando o modo de vida tradicional. O litoral norte da Bahia começava a ser descoberto por turistas hippies e alternativos. Arembepe, Praia do Forte, Embaçaí. Praias paradisíacas com coqueirais, recifes, águas claras. Aldeias de pescadores recebiam primeiros visitantes que chegavam buscando lugares intocados, simples, autênticos. Era início de processo que transformaria completamente essas comunidades nas décadas seguintes. O projeto Tamar de preservação de tartarugas marinhas foi criado em 1980 na Praia do Forte. Era a iniciativa pioneira de conservação ambiental que se tornaria modelo mundial. As tartarugas que vinham desovar nas praias estavam ameaçadas de extinção. Tamar protegia ninhos, conscientizava comunidades, desenvolvia turismo sustentável. A Chapada Diamantina, no interior da Bahia, era região montanhosa de beleza espetacular, ainda pouco conhecida turisticamente nos anos 1980. Cachoeiras altíssimas, grutas, poços de água cristalina, trilhas em meio à natureza. As cidades históricas como Lençóis, antiga cidade mineradora, mantinham a arquitetura do século XIX praticamente intacta. Garimpo de diamantes que havia enriquecido a região no passado estava em decadência, mas alguns garimpeiros ainda trabalhavam em condições precárias, buscando pedras preciosas. Era trabalho árduo, perigoso, frequentemente ilegal, com pouca recompensa para a maioria, enquanto atravessadores lucravam. O sertão baiano sofria com secas periódicas que devastavam a agricultura e pecuária. A seca de 1979 a 1983 foi uma das piores do século, afetando todo o Nordeste, mas especialmente o interior da Bahia. Rebanhos morriam, açudes secavam. Famílias migravam para Salvador ou para o Sul. As frentes de trabalho criadas pelo governo empregavam flagelados em obras públicas por salários mínimos. A indústria da seca, denunciada há décadas, continuava funcionando. Políticos locais se beneficiavam de recursos federais destinados ao combate à seca, construíam açudes em suas propriedades com dinheiro público, distribuíam cestas básicas em troca de votos, mantinham populações dependentes de favores políticos.
Mas o sertanejo resistia com dignidade impressionante. Plantava quando chovia. Criava cabras que resistiam melhor à seca que bovinos. Cultivava plantas adaptadas ao clima árido. A palma forrageira, cacto usado para alimentar animais. O mandacaru, o umbuzeiro com suas raízes cheias de água. Era a adaptação milenar a ambiente hostil. As feiras do interior eram eventos semanais que reuniam cidades inteiras. Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié tinham feiras enormes onde se vendia gado, produtos agrícolas, roupas, ferramentas, tudo. Era momento de encontro social, de fazer negócios, de ouvir cantadores, de beber cachaça nos botecos. Os vaqueiros do sertão baiano mantinham tradição centenária. Vestiam roupas de couro para se proteger da caatinga espinhosa ao perseguir gado. Montavam a cavalo habilmente, usavam chapéu de couro característico. Participavam de vaquejadas, competindo. Era cultura própria com códigos de honra, valores de coragem e resistência. A literatura de cordel contava histórias de cangaceiros, santos milagreiros, amores impossíveis, tragédias cotidianas. Os folhetos eram vendidos pendurados em barbantes nas feiras, daí o nome cordel. As xilogravuras nas capas eram arte impressionante. Imagens simples, mas expressivas gravadas em madeira e impressas manualmente. Os repentistas improvisavam versos desafiando uns aos outros em duelos poéticos. Cantavam ao som de viola, criando rimas complexas na hora sobre qualquer tema proposto. Era demonstração de agilidade mental, domínio da língua, conhecimento cultural profundo. Os melhores repentistas eram celebrados, convidados para festas e eventos. A religiosidade popular se manifestava em romarias a locais considerados santos. Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano, atraía milhares de romeiros que iam em peregrinação visitar grutas onde se cultuava a imagem milagrosa. Monte Santo, no sertão, tinha via sacra com capelas subindo morro íngreme que fiéis percorriam de joelhos em penitência. As igrejas católicas continuavam tendo papel social importante, organizando comunidades, oferecendo assistência aos pobres, mantendo escolas. A teologia da libertação, movimento progressista dentro da igreja que defendia a opção preferencial pelos pobres e transformação social, tinha presença na Bahia com padres e freiras trabalhando em comunidades carentes. Mas as igrejas evangélicas cresciam rapidamente, oferecendo experiência religiosa mais emocional e participativa que catolicismo tradicional. As denominações pentecostais, como Assembleia de Deus, atraíam convertidos especialmente em periferias. Os cultos com músicas animadas, curas milagrosas, testemunhos emocionados, criavam um senso de comunidade e pertencimento. A música gospel em português começava a se desenvolver com bandas evangélicas tocando em cultos e eventos. Era música que misturava ritmos populares brasileiros com letras religiosas, tornando evangelização mais acessível culturalmente que hinos tradicionais traduzidos. As rádios eram um meio de comunicação fundamental, especialmente para quem não tinha televisão. Rádios AM alcançavam longas distâncias levando música, notícias, programas de auditório para interior mais remoto. Os comunicadores de rádio eram celebridades locais, vozes conhecidas que entravam nas casas diariamente. As rádios comunitárias piratas operavam ilegalmente, mas prestavam serviço importante em bairros periféricos. Tocavam músicas populares, davam avisos da comunidade, conectavam moradores. A Anatel tentava fechar, mas elas ressurgiam constantemente. Os cinemas de rua ainda operavam em Salvador, exibindo filmes brasileiros e estrangeiros. Mas começavam a fechar vítimas da televisão e depois do vídeo. Ver filme em cinema era programa especial que exigia dinheiro para ingresso. Os filmes americanos dublados dominavam, mas havia espaço para cinema nacional.
Dona Flor e seus dois maridos, filme de 1976, baseado em romance de Jorge Amado e dirigido por Bruno Barreto, tinha sido enorme sucesso ainda em exibição no início dos anos 1980. Mostrava Salvador, cultura baiana, sensualidade de Sônia Braga, que se tornara sex symbol nacional. Gabriela, novela de 1975, baseada em outro romance de Amado, teve em 1983, com Bruno Barreto dirigindo novamente e Sônia Braga no papel título. Era a celebração da baianidade, da sensualidade, da comida, da cultura que conquistava Brasil inteiro. Mas essa celebração muitas vezes beirava estereótipo. A baiana sensual e fogosa, preguiçosa mas alegre, submissa mas indomável. Eram imagens que reduziam complexidade da cultura baiana a clichês consumíveis nacionalmente. A Bahia real, com sua pobreza, racismo, violência, desaparecia em favor de Bahia turística e romantizada. O racismo na Bahia era particularmente perverso por ser negado. Falava-se de democracia racial, de convivência harmoniosa entre raças, quando realidade era de segregação social explícita. Negros ocupavam posições subalternas, moravam nas piores áreas, tinham piores empregos, sofriam violência policial desproporcional. Mas ideologia oficial negava racismo, alegando que problema era social, não racial. Os blocos afro eram resposta a esse racismo velado. Afirmavam negritude com orgulho, celebravam África, educavam sobre história negra, criavam espaço onde ser negro era motivo de celebração, não de vergonha. Era resistência cultural e política através da música e da dança. A Noite da Beleza Negra, promovida pelo Ilê Aie, escolhia a rainha do bloco celebrando padrões de beleza negra. Cabelos crespos, pele escura, traços africanos eram exaltados contra padrões eurocêntricos dominantes. Era a afirmação política poderosa numa sociedade que ainda idealizava branquitude. As universidades começavam a discutir ações afirmativas e cotas raciais, embora a implementação só viria décadas depois. Professores e estudantes negros organizavam seminários sobre racismo, cultura afro-brasileira, história africana. Era processo lento de conscientização que enfrentava a resistência de quem preferia manter status quo. A juventude baiana, nos anos 1980, vivia entre tradição e modernidade. Ouvia axé music, mas também rock internacional. Dançava samba reggae, mas também conhecia new wave e punk. Via novelas da Globo, mas também formava bandas próprias. Escrevia poesias, pintava grafites. Os grafites começavam a aparecer em muros de Salvador. Era arte urbana, influenciada por movimentos do Rio e São Paulo, mas com estética baiana própria. Desenhos de orixás, frases em português misturado com iorubá, críticas sociais expressas visualmente. O teatro experimental tinha grupos corajosos, montando peças com poucos recursos, mas muita criatividade. Teatro Castro Alves era a principal casa de espetáculos, mas havia espaços alternativos em bairros, onde jovens encenavam textos próprios, questionando sociedade. A moda baiana tinha estilo próprio influenciado por roupas de candomblé, cores vibrantes, tecidos leves adequados ao calor. As baianas usavam turbantes, colares de contas, saias rodadas, blusas de rendas. Era visual que turisticamente representava a Bahia, mas que também era genuinamente usado em contextos religiosos e cotidianos. As roupas de marca importadas começavam a entrar via contrabando. Jovens de classe média queriam tênis Nike, camisetas com logos americanos, jeans Levi's. Era influência cultural estrangeira que substituía a produção local, criava desejos de consumo que maioria não podia satisfazer. Os shopping centers começavam a surgir mudando hábitos de consumo. Shopping Iguatemi, inaugurado em 1975, era novidade ainda nos anos 1980.
Ar-condicionado, lojas americanas, praça de alimentação representavam modernidade consumista. Era onde classe média ia em fins de semana não apenas comprar, mas passear, ver e ser vista. Mas para a maioria dos salvadorenses, compras aconteciam em mercados populares, lojas de rua, feiras. O comércio da Baixa dos Sapateiros, da Barroquinha, vendia produtos mais baratos para a população de menor renda. Era comércio intenso, ruas lotadas, vendedores anunciando ofertas, fregueses regateando preços. As empregadas domésticas tinham dia de folga na semana, geralmente quinta-feira. Saíam uniformizadas das casas onde trabalhavam, pegavam ônibus para bairros distantes onde moravam com famílias próprias. Muitas enviavam dinheiro para filhos que ficavam com avós no interior. Era separação dolorosa, sacrifício em nome de sobrevivência. O trabalho infantil era comum, especialmente em famílias pobres. Crianças trabalhavam vendendo nas ruas, engraxando sapatos, lavando carros, ajudando pais em todo tipo de trabalho informal. Era ilegal, mas fiscalização era inexistente. Escola ficava em segundo plano quando família precisava de todo centavo para comer. A educação de qualidade era privilégio de quem podia pagar escolas particulares boas. Os colégios tradicionais, como o Colégio Antônio Vieira dos Jesuítas, Colégio Marista, formavam elite que depois ocuparia universidades públicas e posições de poder. Era a reprodução de desigualdade através de educação diferenciada. Mas havia professores heróicos em escolas públicas que se dedicavam apesar de tudo. Compravam material com próprio salário, ficavam além do horário ajudando alunos, acreditavam que educação poderia transformar vidas. Alguns alunos conseguiam vencer obstáculos, passavam em vestibular, mudavam trajetória familiar. As bibliotecas públicas eram raras e precárias. Livros eram caros e inacessíveis para a maioria. Quem queria ler dependia de sebos, bibliotecas escolares limitadas, empréstimos entre amigos. A cultura letrada era restrita, reproduzindo divisões de classe, mas a cultura oral era riquíssima. Histórias contadas por avós, lendas urbanas, mitos do candomblé transmitidos oralmente. Era conhecimento que passava de geração em geração, sem precisar de livros, sabedoria ancestral mantida viva pela palavra falada. Os mais velhos eram respeitados como guardiões de tradições, mestres de capoeira, pais e mães de santo, contadores de histórias, artesãos eram venerados por conhecimento que carregavam. Era a sociedade que ainda valorizava a experiência e ancianidade, diferente de cultura juvenilista contemporânea. As relações familiares eram mais extensas que nucleares. Tios, primos, compadres, faziam parte do círculo próximo. Casas recebiam parentes que vinham do interior ficar temporadas procurando trabalho. Era a rede de solidariedade familiar que amparava em tempos difíceis. Os casamentos eram mais tradicionais e definitivos. Divórcio, embora legal desde 1907, ainda carregava estigma social forte. Mulheres divorciadas enfrentavam preconceito, dificuldades financeiras. Muitas permaneciam em casamentos infelizes por pressão social e dependência econômica. Mas havia também uniões livres, especialmente em classes populares, onde a burocracia do casamento oficial era inacessível. Casais viviam juntos, criavam filhos sem papel passado. Era forma de união que funcionava socialmente mesmo sem reconhecimento legal. A sexualidade era assunto tabu. Embora a Bahia tivesse fama de sensualidade, homossexuais sofriam discriminação violenta. Não havia leis de proteção, direitos eram inexistentes. Muitos viviam vidas duplas, escondendo orientação sexual para evitar rejeição familiar e social. A AIDS chegava ao Brasil nos anos 1980, trazendo pânico e preconceito. Os primeiros casos eram associados a homossexuais, gerando discriminação ainda maior. Faltava informação correta, tratamento era inexistente, diagnóstico era sentença de morte.
O medo e ignorância alimentavam histeria coletiva. A maconha e cocaína circulavam especialmente entre juventude urbana. O consumo era criminalizado, mas acontecia em festas, shows, praias. A polícia reprimia usuários, mas traficantes com conexões políticas operavam impunemente. Era guerra às drogas seletiva, que prendia pobres e negros, enquanto ricos consumiam tranquilamente. A violência policial era rotina especialmente em bairros periféricos. Jovens negros eram parados, revistados, humilhados, espancados sem motivo além de racismo. Execuções sumárias aconteciam. Corpos apareciam em terrenos baldios, com sinais de tortura. Era terror estatal que população pobre conhecia intimamente. Mas havia também policiais honestos que tentavam fazer trabalho digno em condições difíceis. Mal pagos, mal equipados, sem treinamento adequado, muitos queriam genuinamente proteger população. Era minoria lutando contra a corrupção sistêmica e cultura de violência institucionalizada. A política baiana era dominada por oligarquias tradicionais que se alternavam no poder. O carlismo, grupo político liderado por Antônio Carlos Magalhães, dominaria a Bahia por décadas. A ACM, como era conhecido, combinava populismo com autoritarismo, modernização com práticas coronelistas. Construía obras de infraestrutura, mas mantinha controle férreo sobre mídia e política. A redemocratização do Brasil nos anos 1980, após ditadura militar, trouxe esperanças de mudanças diretas. Já em 1984, mobilizou milhares em Salvador, como em todo o Brasil. A nova república, inaugurada em 1985, prometia transformação social. Mas estruturas de poder permaneciam intocadas. Elites se adaptavam a novo contexto, mantendo privilégios. A Constituição de 1988 estabelecia direitos sociais amplos, mas implementação era lenta e parcial. Direito à saúde, educação, moradia ficavam no papel enquanto realidade continuava dura para a maioria. Era a promessa de futuro melhor que tardava a se concretizar. Mas havia também mobilização popular crescente. Associações de moradores, movimento negro, movimento feminista, sindicatos organizavam trabalhadores e comunidades. Era construção lenta de consciência política, de exigência de direitos, de resistência a opressões. Viver na Bahia nos anos 1980 era habitar essas contradições todas. Era criar música revolucionária em meio à pobreza estrutural. Era celebrar cultura afro-brasileira enfrentando o racismo cotidiano. Era dançar no carnaval, esquecendo brevemente desemprego e violência. Era manter esperança apesar de tudo que conspirava contra ela. Para quem viveu aquela década na Bahia, as memórias são intensas e ambivalentes. São lembranças de calor constante, umidade pegajosa, suor escorrendo sempre. De música pulsando em todo canto, ritmos que entravam pelos poros. De comida temperada forte, azeite de dendê manchando tudo, sabores que grudavam na memória. De praias de águas mornas onde se passavam tardes inteiras. De festas que duravam noites e dias, de pobreza convivendo com riqueza cultural imensurável. São recordações de carnavais suados seguindo trios elétricos pelas ruas, de ensaios de blocos afro onde tambores faziam o coração acelerar, de tardes na praia do Porto da Barra vendo o pôr do sol, de acarajé comprado na esquina da Baiana conhecida, de festas de largo com procissão e samba, de terreiros de candomblé onde orixás baixavam. São memórias de ônibus lotados no calor insuportável, de filas imensas em hospitais públicos, de violência policial em bairros periféricos, de amigos que migraram para São Paulo nunca mais voltando, de parentes que morreram de doenças tratáveis por falta de acesso à saúde, de injustiças que doíam, mas que pareciam imutáveis. Para gerações posteriores, Bahia dos anos 1980 pode parecer distante. Era a década antes de internet.
antes de celular, quando comunicação era lenta e presencial. Era tempo em que a Axé Music estava nascendo. Ainda não tinha se tornado o produto industrializado e despolitizado que viria a ser. Era momento em que blocos afro representavam resistência genuína, não apenas folclore vendido a turistas. O que se perdeu desde então foi talvez certa autenticidade cultural que comercialização e turismo massivo corroeram. O Pelourinho foi restaurado, mas também gentrificado, expulsando moradores pobres que lhe davam vida. O carnaval cresceu, mas também se tornou mais comercial com blocos caros, excluindo populares. O Axé Music conquistou o mercado, mas perdeu conteúdo político. O que se ganhou foi infraestrutura melhor, acesso maior à educação e saúde, mesmo que ainda insuficiente, direitos ampliados, políticas de combate à pobreza extrema. Milhões de baianos saíram da miséria absoluta nas décadas seguintes. A universidade pública implementou cotas raciais, democratizando o acesso. Blocos afro continuaram o trabalho de afirmação e educação. Olhar para a Bahia dos anos 1980 é olhar para momento de criatividade cultural explosiva, nascendo justamente de contradições sociais agudas. Era a década que inventava gênero musical inteiro, que transformava carnaval de rua em fenômeno de massas, que afirmava negritude com orgulho militante. Era tempo de artistas geniais, de movimentos culturais revolucionários, de música que mudava Brasil. Mas era também década de sofrimento imenso para milhões que viviam em pobreza extrema, sem acesso a direitos básicos, enfrentando racismo e violência cotidiana. Era a Bahia de dois mundos, um de celebração e alegria, outro de dor e luta. E esses mundos não eram separados, mas entrelaçados, um alimentando e contradizendo o outro constantemente. Quem viveu aqueles anos na Bahia carrega memórias que são herança preciosa. São testemunhas de momento histórico, quando a cultura afro-brasileira assumiu o protagonismo nacional que sempre merecera. Quando Salvador mostrou ao Brasil e ao mundo que periferia cria cultura tão sofisticada quanto o centro. Quando música nascida em comunidades pobres conquistou paradas de sucesso e consciências. O legado daquela década permanece vivo. O Axé Music, mesmo comercializado, continua fazendo gerações dançarem. Os blocos afro continuam um trabalho de educação e afirmação. O Pelourinho restaurado recebe milhões de visitantes anuais. O Carnaval de Salvador é maior do mundo, atraindo turistas internacionais. A culinária baiana conquistou paladares globalmente. E mais importante que produtos culturais é transmissão de valores. A capacidade baiana de criar alegria apesar de adversidades. A resistência cultural que mantém tradições africanas vivas séculos após a escravidão. A criatividade que inventa novas formas artísticas, misturando influências. A solidariedade comunitária que ampara nos momentos difíceis. Esses valores transcendem década específica, são herança ancestral continuamente renovada. A Bahia dos anos 1980 foi década de afirmação, de criação, de transformação. Foi tempo em que Estado, historicamente visto como atrasado, mostrou ao país que era vanguarda cultural. Foi momento em que música baiana deixou de ser regionalismo exótico e se tornou fenômeno nacional. Foi época em que orgulho de ser baiano, de ser negro, de carregar herança africana, foi proclamado alto e claro para quem quisesse ouvir. Essa afirmação não apagou problemas estruturais que continuam existindo. Bahia continua sendo um dos estados mais pobres e desiguais do Brasil. Racismo permanece profundamente enraizado. Violência urbana se agravou. Muitos desafios de 1980 persistem décadas depois, mas sementes plantadas naquela década germinaram em transformações importantes, mesmo que incompletas. Para quem se interessa por entender Brasil em sua complexidade, Bahia é estado essencial.
e anos 1980 foram um momento particularmente revelador quando contradições do país se manifestaram com intensidade especial, gerando criatividade cultural explosiva. Foi década que mostrou como cultura pode ser simultaneamente resistência política e celebração de vida, como arte pode nascer de sofrimento sem ser definida por ele. A Bahia dos anos 1980, com seu axé music nascente, seus blocos afro-militantes, seu carnaval em explosão, sua culinária saborosa, suas praias paradisíacas, seu pelourinho decadente, mas culturalmente vibrante, suas contradições gritantes entre riqueza cultural e pobreza material, é capítulo fundamental da história cultural brasileira. É momento que merece ser lembrado, estudado, celebrado em toda a sua complexidade. E para quem viveu aquele tempo, as memórias permanecem vívidas décadas depois. O som dos tambores do Olodum ecoando pelo Pelourinho, o cheiro de acarajé fritando no dendê, o gosto de cocada vendida na praia, a sensação de água morna do Atlântico, a emoção de seguir trio elétrico no carnaval, a beleza de pôr do sol visto do farol da Barra, o orgulho de ser baiano numa década em que Bahia conquistava Brasil. Essas memórias não são apenas nostalgia de tempo que passou, são testemunho de momento histórico importante. São prova de que mesmo nas condições mais adversas, seres humanos criam beleza, encontram alegria, resistem com dignidade. São lembrança de que cultura é arma de resistência, que música transforma consciências, que afirmação de identidade é ato político. A Bahia continua mudando, continuará mudando, novos artistas surgem, novas músicas são criadas, novas gerações escrevem história. Mas aquela década dos anos 1980, quando a axé music explodiu, quando blocos afro afirmaram negritude, quando o carnaval cresceu exponencialmente, ficou gravada como um momento especial. Foi tempo em que Bahia mostrou ao Brasil e ao mundo toda a sua força cultural, toda a sua criatividade, toda a sua capacidade de transformar dor em dança, luta em celebração, resistência em arte.